Oi, turminha, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para mais uma explicação de uma aula de CHN. Nós já fizemos boa parte do livro na semana passada e essa semana nós vamos continuar com as atividades do livro. A gente vai entrar num novo capítulo, é o capítulo 6. Nas outras semanas, nós vimos um pouco sobre o que é agricultura, sobre o que é o extrativismo, né? Essas atividades econômicas que acontecem na área rural das cidades, na parte do campo. Essas atividades econômicas nós aprendemos que traz uma fonte de renda para as pessoas que moram, né, no campo. E ele é um modo deles sobreviverem. Só que muitos problemas ambientais surgem com a agricultura e a pecuária, né? Nós vamos começar a ver esses tipos de problemas ambientais que acontecem no campo e por que eles acontecem, tá bom? Hoje nós vamos ver duas páginas do livro, a página 100 e a página 101. Então eu gostaria que vocês já estivessem com o livro aberto para poder acompanhar a leitura e a explicação dessas duas páginas e depois vocês vão responder duas questões da página 101, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Os problemas ambientais no campo. A gente vai entender um pouquinho sobre desmatamento e queimada, tá? Observe a ilustração desta página. Que problema ambiental está representado nela? Olha lá, nós temos aqui uma área de pasto, onde está a criação de bois, que eles estão aqui pastando, e ao lado nós temos uma área que ainda está preservada, né, com árvores, que não é pasto ainda, né? Tá aqui uma cerquinha dividindo essa área. Só que o que está acontecendo aqui, olha? É uma queimada. Tá? A área de mata está sendo queimada. Tá? Por que essa área está sendo queimada? Por vários motivos acontecem esse tipo de coisa. Muitas vezes as pessoas que trabalham no campo, que trabalham com agricultura e pecuária, fazem esse tipo de queimada para liberar espaço para um novo pasto ou uma nova área para se plantar. Então as pessoas, ao invés de derrubar tudo, fazem essas queimadas para poder abrir esse espaço onde as plantas, né, as árvores e as plantas estão ocupando, e para depois eles poderem plantar ou criar mais espaço para o gado. Tá? É isso que a gente vai entender um pouquinho agora. Vamos começar aqui a leitura do texto. Até aqui, você aprendeu muito sobre a vida nas cidades e a vida no campo. Embora existam muitas diferenças, existem também problemas em comum entre a cidade e o campo, como a desigualdade social. Vamos agora entender como as pessoas que vivem no campo lidam com os problemas ambientais. O crescimento da atividade agropecuária no Brasil tem gerado diversos problemas ambientais. Um deles são as queimadas, uma prática usada quando se quer, por exemplo, limpar o terreno para o cultivo de plantações ou para a formação de área de pasto para o gado. Então, foi o que eu expliquei aqui para vocês. Muitas vezes existe uma área de mata, né, ainda mata nativa dali da região, que não foi mexida ainda, e as pessoas, né, que vivem que vivem de agropecuária, né, que é a produção a produção de alimentos, né, através das plantações, elas
precisam de uma área maior. Aí o que que elas vão fazer? Vão lá, fazem uma queimada para tirar essa vegetação que está no meio do caminho aí delas, impedindo que elas façam uma plantação maior, né? Expandam a área de plantio delas. Então, por isso, muitas vezes, acontece esse tipo de queimada, e são queimadas muito grandes, crianças. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar, pesquisem lá, queimadas em áreas de plantio. Então, são queimadas muito grandes que acontecem, que essas pessoas fazem, para poder abrir espaço para novas plantações, tá? E é isso que está acontecendo aqui, tá certo? E nós sabemos que isso não é certo, né? Por quê? O que acontece quando se tem esse tipo de queimada e o que acontece com a biodiversidade aqui? Imagine que nessa área aqui, né, de mata, existem bichos, existem vários tipos de plantas. E o que acontece se acabar essa área aqui de vegetação? Esses animais e essas plantas vão sumir. Os animais podem morrer, né, até queimados, né, por conta das queimadas, ou o que vai acontecer? Eles vão ficar sem alimento, sem a área para viver. Então, eles vão ser extintos dessa região. Esse é um dos principais problemas que acontecem quando quando se coloca fogo em área de vegetação assim. Né? A gente destrói o ecossistema que está acontecendo aqui. Existe todo um ecossistema que envolve animais, plantas, às vezes fontes de água que tem aqui no meio, né? Alguns córregos que podem passar por aqui. E tudo isso vai acabar destruindo essa diversidade, a queimada, né? Então vamos lá, na próxima página. Outro problema causado pela atividade agropecuária é o desmatamento, isto é, a derrubada da vegetação para retirar madeira, construir moradias e estradas, criar animais, entre outras atividades. Então, gente, olha só, o desmatamento, né, assim como a queimada, a intenção do desmatamento é criar espaço para novas plantações, espaço para criar mais gado. Então, vocês veem notícias no jornal que lá na Amazônia está acontecendo muito desmatamento. E é isso que está acontecendo. As pessoas estão derrubando parte da floresta. Olha só a diferença aqui nessa imagem, por exemplo. Aqui é a área de floresta e aqui é a área que foi derrubada as árvores e retirada as plantas para se criar novos espaços de plantação e de criação de gado. Então, essas pessoas tiram essa parte da vegetação para poder aumentar esse espaço de plantio e de criação, tá? Vamos lá. O desmatamento causa a perda da biodiversidade, ou seja, com a retirada da cobertura vegetal nativa, espécies vegetais desaparecem e animais fogem da região desmatada em busca de áreas preservadas. Além disso, muitas vezes esse processo pode levar à morte de diversas espécies que já não encontram no ambiente onde vivem o alimento necessário para a sua sobrevivência. Mas o desmatamento não afeta somente plantas e animais da região. As populações locais que dependem da floresta para retirar seu sustento também sofrem com suas consequências. Então, olha só, é o que eu estava explicando lá em cima para vocês. A mesma coisa que acontece com as queimadas, acontece com o desmatamento. Quando a gente retira essa região de mata, os animais fogem, as plantas, né, as vegetações nativas dessa região vão desaparecer e pode levar à morte de diversas espécies,
tá? Porque não vão encontrar um ambiente para viver, não vão mais encontrar alimento, né? Porque ali era a região onde ele vivia, os animais, as plantas, não vai ter mais esse espaço para eles. Esse é o perigo do desmatamento e das queimadas. A gente perder a biodiversidade, perder os animais e a vegetação que são tão importantes para o ser humano. Para a gente que não sobrevive, né, da floresta, ela também é importante. Se a gente pensar na Amazônia, a Amazônia é responsável pela maior parte do ar puro que a gente respira, né? Mesmo ela estando tão distante da gente, ela é responsável pela purificação do nosso ar, pela formação de nuvens de chuva, porque lá é um ambiente muito úmido, né, por causa das árvores. E o que acontece lá? Como é um ambiente muito úmido, formam-se nuvens de chuva. E essas nuvens são carregadas pelo vento até chegar aqui na nossa região. Aí, o que acontece se não tiver essa parte da floresta lá na Amazônia? Não vai ter mais formação de nuvens de chuva, né? Não vai chegar chuva aqui na nossa região. A gente vai sofrer com seca, tá? E daí o que acontece se a gente sofre com seca, com falta de chuva? Os nossos reservatórios de água secam. Então, olha só o que envolve todo um ecossistema de uma área de floresta. Envolve muita coisa. Além disso, tem pessoas, que como a gente já viu, o extrativismo, tem pessoas que sobrevivem da retirada de algumas coisas da floresta, como por exemplo o açaí, né, que a gente viu. Existem pessoas que sobrevivem retirando o açaí da floresta para poder vender e ter o sustento da família. Se não tiver mais floresta, eles não vão ter mais açaí para retirar. Então vai afetar também a vida da família deles, ok? Aqui também tem uma outra imagem de um homem caminhando sobre área desmatada no município de Pedro do Rosário, no estado do Maranhão, em 2014. Também, olha só, é uma área que foi desmatada. Vamos lá para as perguntas? 2. Podemos dizer que as populações que vivem no campo também são afetadas com o desmatamento? De que modo? Por que as pessoas no campo são afetadas pelo desmatamento? Eu já expliquei para vocês. Acabei de explicar. Muitas pessoas sobrevivem do extrativismo. E se não tiver a região, né, de floresta e de mata, eles não vão ter a matéria-prima, né, o produto que eles retiram da floresta para poder vender e sobreviver. Certo? E número 3. No seu entendimento, é possível produzir alimentos sem destruir o ambiente? O que vocês acham? Vocês acham que é possível fazer plantações, fazer criação de animais sem destruir o ambiente? O que vocês acham? Né? Na minha opinião, eu acho que é bem possível. Existem outros tipos de tecnologia hoje em dia, né, que permitem a criação de animais confinados. Lembra que a gente viu, né, a criação de animais confinados? E a criação de plantas, né, o cultivo de plantas de outras formas. Também existem tecnologias, tá bom? Bom, por hoje é isso que vocês vão fazer em CHN. Eu espero que vocês tenham entendido a minha explicação. Qualquer dúvida vocês podem me chamar no WhatsApp que a gente conversa e eu explico, tá bom? Bons estudos para vocês, continuem fazendo as atividades direitinho que vocês estão fazendo e boa tarde para vocês, até a próxima, beijo!